Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a decisão da Inglaterra de proibir o ensino sobre identidade de gênero nas escolas, né? Uma decisão surpreendente. A Inglaterra sempre foi um país progressista, um país liberal, um país que sempre respeitou muito todas as transições de gênero, esse tipo de coisa, e continua fazendo isso, tá? O que ela proíbe aqui não é falar sobre, por exemplo, homens trans ou mulher trans ou cirurgia de mudança de sexo. Nada disso. O que ela proíbe é a identidade de gênero, né? E o que ela está falando aqui justamente está deixando as crianças confusas, esse é o problema. Vamos entender esse caso aqui, porque é uma coisa que eu concordo com ela. Eu sempre falei isso, eu tenho um respeito enorme por quem é mulher trans, homem trans, quem muda de sexo, isso aí é direito da pessoa, cada um se descobre como é, ninguém tem nada marcado em pedra no final das contas, né? Agora, a questão realmente dessa identidade de gênero, isso me parece uma coisa tão sem sentido no final das contas, né? Dizer que o sexo é um espectro, que você pode ser qualquer coisa, né? Helicóptero de guerra, não sei o que lá, ônibus da 1001, pode ser qualquer coisa que você queira, qualquer sexo que você queira, qualquer coisa que você imagine na sua cabeça, você é aquele gênero e coisa e tal. É uma coisa tão sem sentido, mas o pior, para quem é adulto como a gente, é uma piada, é uma coisa engraçada no final das contas. Mas para o adolescente que está se identificando no mundo, que está se encontrando no mundo, isso pode deixar o adolescente mais confuso ainda, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Fozes na Minha Cabeça, Pauta Já Cadastrada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Reino Unido proibiu a secretária de saúde lá, que é do Partido Conservador. Neste momento, o Partido Conservador está no poder lá no Reino Unido. Mas veja, o Partido Conservador, os Tories lá, eles são bem liberais, assim, se você comparar com o conservadorismo de forma geral, até em relação aos Estados Unidos, até em relação aqui ao Brasil. Então, eles são conservadores, mas bem mais liberais, né? Tanto que ela falou, ela deixou muito claro que ela teve uma mudança de ideia, ela teve, aqui ó, ela disse que ela mudou a percepção dela sobre a coisa. E ela volta a ressaltar que esse tipo de ensinamento ignora o sexo biológico. Essa ideia, justamente, da ideologia de gênero, que ninguém sabe o que é. Se você nasce uma folha em branco, você pode ser qualquer coisa, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser binário, não binário, ternário, quaternário, helicóptero Apache, Aeon, Flux, não sei o que lá, Alien, pode ser qualquer sexo que você queira. Isso é uma mentira, né? Assim, veja, sentimento humano é uma coisa muito particular de cada pessoa. É lógico que cada um tem a sua visão sobre relacionamento com pessoas, e se você olhar por esse aspecto, você tem 8 bilhões de pessoas no mundo, você tem 8 bilhões de maneiras como as pessoas veem relacionamento no mundo, né? É sempre assim. Isso não muda o sexo, você continua sendo homem ou mulher. Isso não é também dizer que você não pode ser gay, ou lésbica, ou transexual, né? Lógico que tudo isso existe, nada disso está proibido de falar, tá? O que está proibido é essa ideia de que existem 1 milhão de sexos e coisa e tal, e você pode escolher qualquer um deles, e pode inventar o seu e não sei o que lá, simplesmente porque isso não faz sentido e está atrapalhando o desenvolvimento das crianças lá na Inglaterra. Essa desculpa é muito estranha. Ela fala assim, ó, eu tive uma mudança de impressão, né? Eu tive uma mudança de opinião sobre essa situação, né? E resolveu agora proibir esse tipo de coisa. Ela disse também que ia parar de usar a frase mulheres trans são mulheres. Mulheres trans são mulheres trans. Ela também afirmou que sua compreensão sobre o tema também havia evoluiu a mudança do tema dela, né? E, bom, eu devo dizer para vocês que eu concordo com isso daí. Eu sempre achei essa coisa de ideologia de gênero uma coisa meio sem sentido, né? Porque, e de novo, para quem é adulto é engraçado só, é motivo de piada. Mas para criança, para adolescente, acaba virando uma maneira de se identificar, né? Todo adolescente tem esse problema. Ele quer se posicionar no mundo, ele quer ser uma pessoa no mundo, e aí ele tem que ter uma coisa... ele se sente, né, começando num mundo que um monte de gente já fez um monte de coisa e ele está começando agora. E isso é difícil, isso é uma fase que é complicado do adolescente passar, de qualquer que seja o sexo dele, né? Muitas vezes você abrir essa coisa de identidade sexual e coisa e tal, atrapalha mais do que ajuda o desenvolvimento. Então,
Eu concordo com essa medida aqui, tá? De novo, não estou dizendo que você não possa se identificar como que você quiser, acho que é direito de cada um se identificar como que quiser, mas essa coisa de simplesmente ignorar o sexo biológico completamente, dizer que não existe isso e coisa e tal, eu concordo com o que eles estão dizendo aqui, né? E principalmente ensinar na escola, né? De novo, ela não está proibindo você de ter os seus pronomes, de fazer o que você quiser, mas isso não vai ser ensinado na escola para as crianças, porque, como eu disse, isso é uma coisa que dificulta o aprendizado das crianças, né? Outra coisa que teve uma mudança significativa foi justamente o NHS, que é o SUS deles lá na Inglaterra, que também fez uma declaração dizendo que, olha só, sexo é um fato biológico. Ou seja, meu amigo, ou você é XX ou você é XY. Isso não quer dizer, você é XX, mas gosta de outro XX. Não tem problema, isso aí cada um acha liberdade, acha felicidade onde quer, né? É XY e gosta de mais XY, pô, também, cada um é do seu jeito, né? Fez mudança de sexo? Ok. Agora, o sexo é uma coisa biológica, você nasceu de um jeito. Não dá para negar esse tipo de coisa. É impressionante, na verdade, a gente está numa era em que um serviço de saúde pública precisa afirmar esse tipo de coisa. Porque isso é óbvio, isso já estava causando confusão, já teve caso de mulher trans chegar num médico e querer ser tratada para problema de mulher, mas é mulher trans não operada, ou seja, fisicamente é um homem, né? E no final das contas o doutor fala, olha só, não tem como fazer esse tipo de tratamento porque você, na verdade, né, fisicamente você é um homem. Aí a pessoa fica injuriada que não pode, eu decidi que eu sou mulher trans, não pode ter diferença, né? Não, quero fazer aqui sei lá o que ele queria fazer lá. Mas, enfim, em situações médicas, isso é preocupante. Tem várias doenças que são mais sérias em homens do que mulheres e vice-versa também. Vários remédios que você tem que levar em consideração. Então, esse tipo de coisa é só óbvio. O fato de ser notícia uma coisa dessa é impressionante. Deve ser o óbvio do óbvio isso daí, né? Enfim, o ponto é esse, né? O que ela está fazendo é isso aqui. Agora, a grande dúvida que fica para todo mundo aqui é o seguinte... Por que ela está tomando essa decisão agora? Né? Como eu disse, ela disse que mudou de opinião sobre isso. Ela tinha uma opinião antes, que era favorável a essas coisas, e agora ela mudou de opinião. E aí eu fico me perguntando qual é o motivo por trás disso. Né? Um dos motivos pode ser justamente o fato de que os conservadores perceberam que estão prestes a perder a eleição lá na Inglaterra. E um dos pontos que os conservadores têm pisado na bola, né, esse governo conservador particularmente, pisou na bola, é que se elegeu conservador, mas no final das contas, muitas das pautas que eles continuam seguindo são pautas justamente da esquerda, né? Continuaram seguindo toda essa agenda woke, né, da cabeça deles e desagradando o próprio eleitor. Aí o próprio eleitor falou, não, então não vou votar nos conservadores de novo, para quê? Eles não fazem nada. Mesma coisa com a imigração. Agora eles começaram a se preocupar com a imigração, a tomar umas medidas contra a imigração, a deportar imigrantes ilegais para a África. Uma coisa muito estranha que está acontecendo lá no Reino Unido. Isso pode ser uma coisa. A outra coisa que pode ser também a questão do problema da fertilidade na Inglaterra. A Inglaterra, como todos os países da Europa, tem um enorme problema de fertilidade. As pessoas estão tendo poucos filhos na Inglaterra. E no final das contas, uma das coisas que leva a poucos filhos é justamente se a pessoa tem muita confusão sobre isso daí. Veja, se a pessoa é gay, é direito dela. Sempre, e toda a história da humanidade sempre teve uma porcentagem das pessoas que são gays, que gostam de pessoas do mesmo sexo. Isso sempre existiu, não foi problema. Mas esse tipo de situação de ideologia de gênero pode estar deixando os alunos, as pessoas confusas e coisa e tal, num número maior do que o normal, e isso pode estar gerando problemas, né? Adolescentes confusos podem ser mais propensos a fazer cirurgias que, em última análise, acabam tornando eles inférteis para o resto da vida. Eu não sei se é a questão da natalidade também que está entrando nessa conta dela aqui. Enfim, não sei qual é, mas achei curioso isso daqui. Acho que talvez a gente esteja vendo realmente uma guinada conservadora na Europa em função justamente do interesse do povo. A mesma coisa que está acontecendo aqui no Brasil, as pessoas conversando umas com as outras descobrem que a opinião delas sobre um assunto é muito mais conservadora do que a televisão bombardeia, e lá os políticos estão percebendo que se a gente não atender esse pessoal, a gente vai perder o cargo. E isso daí para político, meu amigo, é a pior coisa que pode acontecer, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.